Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Enquanto estava sendo gravado esse vídeo, minha esposa contava uma notícia, uma live que tem acontecido em Israel. E talvez até quando você estiver assistindo esse vídeo, muita coisa pode ter alterado. É porque esse ano coincidiu, nesse ano de 2022, que o calendário judaico coincidiu com uma festa dos povos árabes e o cristianismo na época da Páscoa. E aquele problema já começa porque os judeus estão querendo subir ao monte, querendo oferecer sacrifício, sendo que hoje não é mais permitido o sacrifício ali naquela nação. Bem, este fato me aponta para o que realmente aconteceu no sábado. Porque apesar de a Bíblia não colocar muitos relatos, a gente consegue fazer aqui uma verdade intrínseca nas Escrituras. Lucas 24 vai dizer que 2 discípulos caminhavam e a coisa que eles relatam que mais era conversada em Israel eram os fatos que tinham acontecido ali em Jerusalém, onde com um homem justo, um varão zeloso, aquele que era tão coroado em obras, agora ele foi crucificado. O povo de Israel esperava que Jesus viesse como um imperador, como um rei messiânico, ao fim de trazer a nação de Israel, libertar das mãos de Roma e fizesse com que ela se tornasse uma nação forte, enquanto que Jesus veio com o objetivo de um reino, não aqui na terra, mas um reino celestial. Eu vejo que o que tem acontecido em Israel, talvez é algo que deveria fazer uma introspecção a todos nós. No sábado, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele prometeu para aquele ladrão na cruz que naquela mesma hora estaria com ele no paraíso. Então nós vemos que a parte imaterial do Senhor Jesus está na parte glorificada, porque Ele é Deus. Agora, o seu corpo está num túmulo. E eu fico pensando que enquanto este fato acontece, o que passaria na cabeça de cada agente, a cada pessoa que fez parte deste fato, a cada integrante? Eu fico imaginando que Jesus foi condenado de uma forma tão desonesta, porque primeiramente os judeus reuniram, eles planejaram, e o sumo sacerdote e o ex-sumo sacerdote, Anás, reúne com Caifás e programa uma forma de condenar Jesus de uma forma tão injusta. Eles pagam algumas pessoas para levantar falso testemunho, não dão a oportunidade para Jesus se defender. Eles vão ao horário errado, eles aparecem à noite, sendo que naquela época não deveria condenar ninguém à noite, não deveria ter tribunal. Eles planejam, eles programam eles ensaiam uma situação e tentam crucificar o Senhor Jesus. Apesar de eles levarem para o tribunal, no seu coração, eles já tinham matado Jesus, eles já iriam crucificá-lo. Levam Jesus ao Sinédrio. 70 homens, novamente, reúnem para condenar o Senhor Jesus. Eu vejo que Israel, no seu coração, havia escolhido crucificar Jesus. Mas aí eu percebo que ainda Roma tem ainda o poder, porque ninguém era crucificado sem o aval de Roma. E ali eu percebo que Herodes simplesmente esperava que Jesus fizesse alguma obra, algum milagre, alguma situação ali para, talvez como na própria antiguidade, a política do pão e circo, apenas para se agradar de ver algumas mágicas. Mas Jesus se cala. E eu percebo que por 2 vezes, antes de ir a Herodes e depois de Herodes, Pilatos, que teve a opção, conversou com o Senhor Jesus, viu a verdade, viu que ele era justo, viu que ele era honesto, e a Bíblia diz que tinha temor no seu coração enquanto falava com Jesus. Ele, ao invés de tomar alguma ação, o seu fato foi a omissão. E ele, percebo que talvez no sábado, o que não passaria na cabeça de Herodes, o que não passaria talvez na memória de Pilatos um dia antes, aquele homem tão reto, tão justo. Os religiosos
ali mesmo, no fato que eles crucificaram o Senhor Jesus, apesar de tudo, tinha a testemunha ocular que vivenciou um milagre como Malco ali no meio dos religiosos. Eles viram os sinais, os feitos, eles viram os milagres que Jesus operava, as palavras que ele ensinava, tudo o que estava na Escritura apontava que ele era o Messias, mas mesmo assim, a sua reputação falava mais forte do que o seu coração. Aqueles religiosos crucificaram Jesus. Quantos não são assim? Que pensando na liturgia, pensando na religião, esquecem do principal e crucificam o Senhor Jesus. O que não passava na cabeça deles no sábado seria arrependimento? Consequentemente não, porque eu vejo que os atos, os frutos destes religiosos não mostraram arrependimento. Mas até um militar romano que estava ali na crucificação, ele vê tudo aquilo, ele vê os milagres na cruz, ele vê o derramamento de sangue, ele vê a pregação de Jesus, aquele homem confessa com a sua boca, verdadeiramente este era o Filho de Deus, e os religiosos mesmo assim fecham o seu coração. Talvez como este fato tenha acontecido com Israel, às vezes o Espírito Santo quer trazer ali, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas a reputação da religião às vezes fala mais alto. É melhor um ritual do que ouvir a voz do Espírito. E Jesus tinha 12 discípulos que acompanhavam. Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Judas, João Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Enquanto Jesus estava sendo crucificado na cesta, todos fugiram de medo. Um teve a ousadia de ter a coragem de chegar perto, mas negou a Jesus. O que não passaria na cabeça daquele discípulo de Pedro no sábado? Consequentemente, existem as pessoas que fazem os pecados e talvez não acham solução e vão querer dar fim, acaba a própria vida. Aqueles que pensam que acabou a esperança, sendo que o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quanto não foram as vezes que Judas ouviu essa mensagem? Mas ao invés de ele ir a Jesus, ele pega uma corda e dá fim à própria vida. Quantas não são as pessoas que neste sábado estão em desespero e não acham esperança, estão como Judas? E talvez a solução que eles procuram não é ouvir a voz do Espírito, mas ouvem a voz do maligno. Quantas não são as pessoas que negam, que traem Jesus, que optam pela religiosidade ou por uma liturgia, outros só pensam pela política e outros só pensam como a nação. Imagina aquela multidão que gritava: crucifique, crucifique. Outros zombando: desça dessa cruz. Se Jesus tivesse descido, nós estaríamos descendo ao inferno. Mas porque Jesus venceu na cruz, hoje nós somos mais do que vencedores por meio deste sangue. Neste sábado, eu fico imaginando o que passava na cabeça deles. A conversa sempre foi sobre Jesus. Neste dia, a nação ficava perguntando: mas e os seus milagres e os seus feitos? Porém, no seu coração, a esperança era de um Jesus militar, enquanto que eles não entendiam que Jesus é o Rei dos Reis. Eu percebo neste fato que muitos param, assim como Judas decide fazer uma ação tão errada. Outros discípulos somem e se silenciam, outros só têm remorso, como Pedro neste momento. Cada um vai para o seu canto. Mas eu percebo que muitos não fazem nada, enquanto que outros tomam uma atitude. As mulheres, aquelas que sempre financiavam o ministério do Senhor Jesus, decidem fazer uma coisa. E no final do sábado, elas vão ao túmulo do Senhor Jesus. Bem, se você vai querer saber o que acontece, eu te convido você a assistir o meu próximo vídeo. Aqui nós vamos relatar o que acontece de especial. Mas se você que está ouvindo essa mensagem talvez se enquadra com um destes personagens, eu quero te falar que Jesus te dá a esperança. Neste sábado, que você venha voltar o seu coração a Jesus, que o seu espírito venha estar com a mente voltada nele, que sua mente, que a sua alma esteja totalmente ligada nele. Reflita. Não sei qual desses personagens você se enquadra. Aqueles que zombam de Jesus, aqueles que acusam Jesus, aqueles que troca a posição de Jesus por causa de um status político ou religioso.
ou aqueles que dizem ser amigo de Jesus, mas vivem numa vida do lamaçal do pecado, aqueles que negam ou aqueles que traem Jesus por coisas. Não sei qual deles que você se enquadra, mas uma coisa eu tenho garantia e eu tenho essa certeza, que se você se arrepender, Ele está pronto para ouvir. E o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, vai restaurar a sua vida. Eu sou o pastor Leandro Almeida. Se você é novo nesse canal, se inscreva. Ative o sino para receber a notificação, inclusive do vídeo que será colocado, falando sobre o domingo. E que você deixe o seu like para que o YouTube, o algoritmo ali do YouTube entenda a relevância desse conteúdo e esteja divulgando a mensagem do Reino de Deus pelas redes sociais. Eu peço que você deixe o seu comentário. Inclusive, você pode colocando aqui neste fato, você pode colocar aqui nessa plataforma as suas dúvidas, as suas curiosidades, que nós vamos estar trazendo aqui com todo carinho uma mensagem com base bíblica. E que esse vídeo venha ser bênção na sua vida, que ele venha transformar a sua alma, que ele venha estar abençoando a sua casa, a sua família, todo o seu lar, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.